Graças a Deus, graças a Jesus, que neste momento da nossa história, que é o presente, que é o agora, que se constitui o momento mais rico da nossa vida imortal, é o agora. Nos sintonizamos com a corrente benfeitora e amiga de Bezerra de Menezes. Com essa amorosidade tamanha que toma conta da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos projetos. Esse abraço do vô Bezerra, que nos acerena, que nos tranquiliza, que nos acolhe, agradecidos a Deus, a Jesus, pela oportunidade ímpar do convívio fraterno, da troca energética, da redenção espiritual. E os queridos benfeitores da luz e do amor, responsáveis pela tarefa de difusão doutrinária, a eles solicitamos permissão da nossa parte para dar por iniciada a nossa tarefa. Estejamos em paz. Graças a Jesus. E que assim seja. Queridos irmãos, tenhamos os olhos de ver, tenhamos os ouvidos de ouvir, para reconhecer a grandeza, a misericórdia, a amorosidade de Deus, que é o nosso Pai. Permitamos-nos perceber a presença de amigos anônimos, invisíveis ao olho físico, que antes da nossa encarnação, lá no nosso preparo reencarnatório, nos avisaram o que mais era conveniente para nós. Elencaram para cada um de nós uma série de tarefas, para que a gente se conhecesse, para que a gente verificasse o nosso real valor, as nossas habilidades, as nossas potencialidades conquistadas ao longo da nossa história reencarnatória. Nos disseram que estaríamos encarnados num momento muito, muito valioso para todos nós, os espíritos da Terra, encarnados e desencarnados. Nos avisaram que vivenciaríamos uma pandemia. Perceberíamos a grandeza do universo quando nos fortalecermos na nossa fé. Nos disseram que enfrentaríamos uma série de contingências na família, na profissão, no cotidiano, no ambiente onde estamos inseridos, na casa espírita onde estamos trabalhando. Nos disseram que as questões sociais, políticas, religiosas, todas estariam em xeque. E que a verdade viria à tona. Porque somos espíritos que temos, sim, habilidade para entender a religião dos espíritos, para compreender a religião da bondade, para entender que o amor é o poder maior do universo. Ao ponto de que Jesus exemplifica, dizendo que um simples ato de amor, de bondade, é soberanamente tão profundo, sério e amoroso e benéfico, que um simples ato de amor é capaz de cobrir uma multidão de coisas erradas.
Nos disseram que era o melhor momento da redenção espiritual dentro do nosso próprio coração. E frente a tal cenário, a gente disse, vai ser muito difícil. E os nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores nos disseram, calma, nós vamos te acompanhar, nós vamos te fortalecer, nós vamos te inspirar, nós vamos estar junto a ti. Isso disseram a cada um de nós. E esses benfeitores espirituais apenas fazem é cumprir o que prometeram. Prometeram estar junto, e estão. Porque eles já passaram da fase que a gente ainda está, quando a gente promete e não cumpre. Eles já passaram dessa fase. O que eles prometem, eles cumprem. E se o nosso olho ainda está tapado, a nossa consciência ainda está obliterada, a gente não se dá conta da presença deles. Queridos amigos, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, nos diz, tudo nos é permitido, nem tudo nos convém. Não é isso que nós estamos vivendo hoje? Paulo de Tarso nos avisa isso há mais de 2000 anos. Hoje estamos vivendo isso. Tudo nos é permitido. Só que nem tudo é conveniente, nem tudo é saudável, nem tudo é benéfico para mim. Porque todos nós somos seres de hábitos. O que é um hábito? Um hábito se adquire pela repetição constante e contínua do mesmo comportamento. Quantos milênios que a gente vem insistindo na falta de amor? Como é fácil a gente pensar só em si, em detrimento do outro? Como é fácil a gente ficar se iludindo nas futilidades, nas banalidades, no materialismo, no consumismo, no imediatismo? Quantos de nós nos acostumamos à doença? Vira e mexe, estamos doentes, precisamos de remédio. Queremos chamar a atenção das pessoas. Queremos que todos nos amem, nos respeitem, nos tolerem. Venha a nós o vosso reino. Só que do meu reino não vai nada. Eu tenho dificuldade em respeitar, em perdoar, em tolerar. Eu tenho dificuldade em estender a mão. Eu tenho dificuldade em consolar, em abraçar, em me enternecer frente à dor alheia. Como a humanidade precisa de amor, nós todos, encarnados e desencarnados. Nos acostumamos ao derrotismo, à catastrofização. Nos acostumamos à preguiça, à falta de ânimo. Não vai dar certo. Essa vida está difícil. E reclamamos disso, e reclamamos daquilo. Estamos falando de nós mesmos. Chega uma pandemia e a gente se apavora. E ainda, o que tem gente que tem medo de morrer, e o que tem gente que procura a morte porque acha que viver não vale a pena. Como isso é sério e profundo. Nós conseguimos tudo na vida. Tudo podemos. Tem uma coisa que a gente não pode. Só uma coisa que a gente não pode. É morrer. Porque somos seres imortais. Vocês sabem que até isso vira hábito. Eu já me suicidei em diversas encarnações. Qual é o problema? Vou me suicidar de novo. Quantos espíritos pedem
para mudar esse hábito. E programam uma encarnação sem braços, sem pernas, para ver se muda esse hábito nocivo. Quantos de nós que usamos a palavra para ludibriar, para enganar, para trair, para fazer fofoca, falar mal dos outros. Vivemos diversas encarnações nesse hábito nocivo, nessa doença. E a gente pede uma encarnação sem fala, na mudez. A gente pede uma encarnação na mudez, para não incorrer no mesmo vício. O hábito negativo é um vício. Então, quando Paulo de Tarso diz que tudo nos é permitido, só que nem tudo nos convém, é o momento mais derradeiro da nossa vida, que é hoje. Não nos interessa mais descobrir o que a gente fez no passado. O que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. O que nos interessa é agora. O que estamos fazendo agora, daqui para frente? Que tipo de atitudes nós estamos tomando? Como é que é o nosso pensar? A qualidade do nosso sentir? Como é que a gente fala? Como é que a gente atua? Quais são os nossos comportamentos? Então, quando dizemos que todos nós somos seres de hábitos, e que está muito mais do que na hora de mudar esses hábitos para o que me convém. O que é conveniente para mim? O mais conveniente para mim é a religião da bondade. Há mais de 2000 anos a receita já foi dada. Fazer para os outros o que eu desejo, almejo, espero que os outros façam para mim. A receita da felicidade. Colocamos ainda assim, a terapêutica espírita. O que a casa espírita nos oferece? 0800. Custo zero. Grátis. Não preciso pagar. Não preciso pagar para que orem para mim. Não preciso pagar para que me deem um abraço. Para que me deem uma receita de água fluidificada. Não preciso pagar pelo banho de luz que é o passe. Porque os médiuns que trabalhamos por amor, já entendemos que não precisamos de paga de ninguém. Nem bônus hora. Isso aí também é uma outra fantasia. Nós fazemos o bem pela alegria de servir, como nos explica Joana de Ângeles. Então, a gente não quer reconhecimento de ninguém. Nós queremos reconhecimento do nosso próprio coração. Dizíamos que muito bem protegidos e amparados somos pelos benfeitores espirituais que prometeram nos acompanhar. Então, nós vamos ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Do capítulo, já digo para vocês, capítulo 8, o item 7, que diz assim, quando nós estamos no mau caminho, nessa repetição constante e contínua de comportamentos derrotistas, catastróficos, quando gostamos de sentir medo, quando temos a chamada monoideia, a auto-obsessão, quando acreditamos que nada vale a pena, nos diz Allan Kardec, né? Quando estamos, então, num hábito não muito bom, né? É preciso que a alma que está no mau caminho, à medida que avança na vida espiritual, nós vamos nos esclarecendo
e nos livrando pouco a pouco das nossas imperfeições. Mudança de hábitos. Essa evolução ocorre conforme sua maior ou menor boa vontade. A evolução ocorre conforme a nossa maior ou menor boa vontade em usar o nosso livre-arbítrio para a prática do bem. Eu é que decido. Quando que eu decido praticar o bem? Quando me dei conta que fazer o mal, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o materialismo, quando eu vejo que isso está me trazendo só perdas, eu decido procurar o lucro. E o lucro é fazer o bem. Assim, todo o meu mau pensamento é resultado da minha imperfeição. De acordo com o desejo que eu tenha em me depurar, até mesmo o mau pensamento torna-se para mim um motivo de progresso, se eu consigo repeli-lo com energia. Chegou o mau pensamento ao campo da minha consciência e eu vou repeli-lo com energia, mas sou eu que tenho que fazer. Não é o remédio do psiquiatra que vai fazer que eu repila o mau pensamento. Sou eu que tenho que fazer. Diz assim, ó, isso, quando eu repilo o mau pensamento com energia, é o sinal de uma imperfeição que eu me esforço em apagar. Eu preciso esforçar-me em apagar essas minhas más tendências. Dessa forma, nós não vamos ceder à tentação de satisfazer o mau desejo. E, após ter resistido a essa tentação, eu vou sentir-me mais forte e feliz com a minha vitória. Eu vou me olhar e me reconhecer capaz. Eu consigo, eu posso. O Mestre Jesus, ele é constantemente presente, ele está constantemente na nossa vida. Chega de mansinho aqui no nosso ouvido e diz, vamos lá, tu pode, tu consegue, tu é capaz. Se Jesus confia em mim, por que que eu duvido de mim? Achando que eu não vou conseguir, que está tudo difícil, que essa vida não vale a pena. Não é assim. Nós temos que elevar o nosso pensamento. Porque se eu estou acostumado a rastejar na violência, se eu estou acostumada a rastejar na preguiça, na má vontade, será que eu gosto disso? Será que eu sou um espírito tão maquiavélico que eu me satisfaço nesse rastejar tamanho? Não! Nós somos filhos do Altíssimo. Um dia todos nós seremos anjos. Sem dúvida, um dia todos nós seremos anjos. Procuremos a angelitude, procuremos a serenidade, procuremos a bondade, procuremos a luz. A luz está. Para quem? Para aqueles que dela saibam beneficiar-se. Eu gosto de falar que o irmão Sol, ele se apresenta todas as manhãs. Por mais escura e perigosa que se mostrar a noite, o Sol irrompe e acaba com a treva da noite. E o Sol está para aqueles que dele se beneficiem. O Sol simplesmente está. Quem toma consciência dele, quem curte, quem aproveita as maravilhas, a energia, a luz, a força, a radiação do Sol, bem para si mesmo. Gosto de falar também das estrelas. As estrelas são sóis que estão muitíssimo longe de nós. E numa noite sem nuvens,
quando a gente tem a clareza, quando a gente tem a lucidez de olhar para um céu estrelado, numa noite sem nuvens, nos vemos inundados de uma indescritível alegria. As estrelas não nos pedem nada em troca. Vejam bem o que é o amor incondicional. Esse que é ensinado e exemplificado por Jesus de Nazaré. O amor incondicional das irmãs estrelas, da irmã lua, do irmão sol, das montanhas, dos riachos, das árvores, dos animais, da natureza toda. Já está chegando a primavera. E mesmo assim, com maior frio, tem flores que desabrocham. Por mais doente ou viciada que eu ainda seja, eu estou prestes a desabrochar, a perfumar, a alegrar a mim mesma e as pessoas que de mim se aproximarem. Ainda no nosso querido evangelho que eu trouxe aqui para nós, certo? Um pouquinho mais adiante, no capítulo 18, no item 12, nos diz assim, Kardec. Quando a doutrina dos espíritos nos diz que os espíritos, pelo fato de se comunicarem em todos os lugares, procuram explicar as palavras de Jesus de uma forma universal, para que todos possam entendê-las. Cultos ou incultos, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, qualquer um pode recebê-las. Ninguém que receba o ensinamento diretamente dos espíritos ou por intermédio de outras pessoas poderá alegar ignorância, nem desculpar-se por não possuir instrução, nem dizer que o ensinamento não possui clareza ou que possui sentido figurado. Assim, aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e não os utiliza para melhorar sua conduta, tornando-se menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, que não se melhora em relação ao próximo, é muito mais culpado porque teve mais meios de conhecer a verdade. Essas pessoas admiram os ensinamentos como coisas interessantes e curiosas, mas esses ensinamentos não tocam os seus corações. Queridos irmãos, vivemos a era da informação. Não queremos ler Kardec? Não queremos ler Emmanuel? Não queremos ler Ivone Pereira? Vamos procurar o que tem na internet. O povo está hoje viciado em redes sociais, né? Adquiriu o hábito das redes sociais. Pois bem, vamos ver o que a física quântica nos fala sobre a existência de Deus. Não existem mais ateus. Não, porque se a ciência hoje comprova a existência de Deus, o ateu, ele é desinformado. Não existem mais materialistas. Não existem mais aqueles que dizem, morreu, acabou. Porque só tu ver, procura aí na psicologia, na sociologia, na psiquiatria.
E tu vai entender que somos espíritos imortais. Isso está comprovado em laboratório. Somos espíritos imortais, ponto. A morte não existe. Só a morte do corpo. Mas a gente não pode morrer, porque somos espíritos imortais. Então não existe mais materialista, existe desinformado. Aquela pessoa que não acredita nas vidas sucessivas, que acha que isso é utopia, é fantasia, é mágica, também está desinformado. Porque hoje em laboratório se comprova que temos sim inúmeras oportunidades de nos matricular na escola da Terra. Matrícula na escola da Terra, necessidade de aprendizado. E aprendizado é mudança de comportamento. Não adianta a gente ler, estudar toda a codificação de Kardec, todas as obras complementares, se isso não nos tornou menos fútil, menos egoísta, menos vaidoso, menos materialista. Então não adiantou. Estudou, mas não aprendeu. Aprendizagem é mudar o comportamento, é mudar hábitos. E quando nós entendemos que a terapêutica espírita é metodologia de prevenção, é metodologia mais barata, mais eficiente, mais eficaz. Então a gente vem para a casa espírita, obtemos informações, obtemos acolhimento, cuidados, para o quê? Para a autovigilância, para a autoobservação. E ainda colocamos a frase de Jesus de Nazaré, orar e vigiar. Só orar não basta, nos diz Jesus. Precisamos vigiar. Vigiar o quê? A vida dos outros? Não. A nossa própria caminhada. Com que frequência eu hoje menti? Me prometo a mim mesma, amanhã eu vou mentir de novo, só que vou mentir menos. Com que frequência hoje eu estive desanimada? Amanhã vou continuar desanimada, mas vou continuar menos desanimada. Com que frequência hoje eu me senti coitadinha? Eu usei as outras pessoas, que as outras pessoas tivessem peninha de mim. Eu manipulei as outras pessoas. Eu fiz com que as outras pessoas deixassem de fazer as suas coisas para vir me atender. Porque eu estou tão doente. O que eu ganho com isso? O psicólogo diz, tu tem ganhos psíquicos na manutenção do status. Infeliz, depressivo, doente, angustiado. O maior de todos os médicos se chama Jesus de Nazaré. O maior de todos os terapeutas se chama Jesus de Nazaré. Não vamos negar a ciência acadêmica de jeito nenhum. Não é isso que a gente está dizendo. Mas ainda a ciência acadêmica se retroalimenta em questões bem difíceis, hein? Quantos erros médicos ocorrem? Quantos diagnósticos que imprimem como um carimbo aquele nome e a pessoa adota isso como sendo a sua vida. Isso não tem cura. Tu vai ficar a vida toda com isso. Cadê a resiliência? Esses médicos não estudaram nada sobre resiliência. Quando diz que a pessoa tem transtorno disso, transtorno daquilo, e a pessoa assume aquilo como responsabilidade, como sua própria característica, e vai levando a sua vida, né? Vai arrastando corrente. Vivemos na era do espírito, que é a era da informação. Precisamos entender que temos Deus dentro do nosso próprio coração.
E que precisamos trabalhar pela nossa saúde mental, pela nossa saúde física, pela nossa saúde social, pela nossa saúde emocional. E que esse é o nosso maior trabalho. Não é ajudar os outros, é ajudar-se a si mesmo. É deixar de ser simples e tornar-nos um ser completo. Deixar de ser ignorantes e nos tornarmos um ser sábio, ou melhor, de sabedoria. Com amorosidade, com benevolência, com serenidade. Queridos amigos, a nossa referência bibliográfica é o livro o Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec e de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, que temos ele aqui, colocamos, a nossa irmã lá da biblioteca nos trouxe, para nós mostrarmos para vocês. Temos informações claras, precisas, objetivas. O que a gente está fazendo dessas informações? Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. A doutrina dos Espíritos, ela é iluminativa, ela é informativa. Permitamo-nos usufruir dessa bondade, dessa amorosidade tamanha, para o nosso bem e para o bem de tantos quantos de nós se aproximarem. Porque quando estamos doentes, a gente adoece as outras pessoas. E isso é muito sério. Queridos irmãos, agradecemos a todos a atenção. Pedimos desculpas por muitas inadequações, porque eu ainda não sou anjo. Um dia, todos nós seremos anjos. Por isso que a gente erra. E a gente se perdoa porque a gente ainda não é anjo. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos queridos benfeitores espirituais que nos inspiraram na condução da nossa humilde tarefa da manhã de hoje. Chegam de mansinho ao nosso coração, inspirando-nos os melhores processos, os melhores caminhos, as melhores decisões. Para o amor, para a bondade, para a fraternidade, para a paz. Agradeçamos tanta proteção espiritual. A luz venceu. A luz venceu. A luz venceu. Graças a Deus, que assim seja.